Olá, meus queridos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 15, hoje nos versos 14 a 22. Pois bem, esse texto, nós vemos claramente aqui, Paulo, ele está falando aos gentios que viviam em Roma, né? Ele está fazendo aqui um apelo, está falando diretamente àqueles irmãos. Olha só o que diz lá no capítulo 1, versos 6 e 7, quando ele inicia a carta, ele diz assim àqueles irmãos: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, então, Paulo está escrevendo essa epístola aos romanos, desde lá do início. E quando ele chega aqui no verso 15, verso 14, ele fala algo muito importante a estes irmãos. Ele diz assim, capítulo 15, verso 14, diz assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Olha só, o apóstolo Paulo está escrevendo essa epístola, ele fala sobre várias coisas e tudo. Quando está chegando o capítulo 15, já é o finalzinho da epístola, nós temos mais o capítulo 16 e encerra, ele está agora chegando ao final dos seus escritos. E durante todos esses escritos, Paulo faz algumas recomendações, faz algumas orientações, faz algumas lembranças àqueles irmãos. Mas o importante é, ele fala assim: eu estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Queridos, Paulo reconhece que aqueles irmãos tinham bondade dentro de si. Muitas vezes a gente olha para pessoas e acha que elas estão carregadas de maldade, né? O apóstolo Paulo fala: irmãos, eu sei que vocês estão cheios de bondade. Mais do que bondade, vocês têm conhecimento, vocês sabem, vocês têm instrução, vocês estão estudados, vocês estão informados. E mais, vocês têm capacidade para fazer as coisas, inclusive para orientar um ao outro, né? E, queridos, uma das coisas que a gente observa aqui e no nosso contexto é que o grande desafio de um líder é saber reconhecer e saber os predicados ou as qualidades dos seus liderados, né? Um bom líder, né, uma pessoa que sabe liderar, ela sabe identificar no outro as qualidades que ela tem, né? Quais são as qualidades, quais são os pontos fortes que essas pessoas têm, e mais, incentivar essas pessoas a desenvolverem essas qualidades que possuem, né? Há um risco em todo líder, em todo aquele que lidera alguma área, em ser altamente paternalista, né? E criar assim dependência das pessoas que você lidera. O apóstolo Paulo, ele era um apóstolo muito firme, muito convicto, mas ele tinha um grande número de pessoas que ele
orientava, que ele discipulava, que ele dava sustentação, né? Que ele era um mentor de muitas pessoas. E ele não criava, ele não queria que essas pessoas vivessem na dependência dele. Então, um grande risco que todo líder tem é criar pessoas dependentes, né? Ser paternalista, né? Acha que a pessoa, para fazer qualquer coisa, precisa pedir opinião, precisa saber se está certo, se está errado. Quer dizer, a pessoa, ela acaba por não desenvolver nela esta sensibilidade ao espírito, né? Fica na dependência daquele que está à frente, falar se é certo, se é errado, se pode, se não pode. Então, o apóstolo Paulo nos mostra que então há esse risco. Ou você cria alguém paternalista, ou seja, você assume uma figura paternalista, ou você abandona a pessoa achando que ela já está pronta para tudo. Não está pronto para tudo, ele se vira, agora ele que se vire. É a mesma coisa de um pai com os seus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um está com 30, outro está com 26, né? Então, o que acontece? Quando eles eram crianças, eu pegava, andava com eles, né? Pegava na mão, levava para onde eu queria e tal. Eles cresceram, continuei, viajava com eles, iam comigo e tal. Chegou a adolescência, aí é que eles começaram a sair, ter as suas próprias experiências e tudo. Aí que acontece, chegou a idade da juventude, se casaram e agora tem uma vida com as suas esposas, construir as suas próprias famílias e tal. Eu, como pai, eu continuo ajudando, olhando, né? Às vezes eu vejo alguma coisa, eu alerto, filho, olha isso, olha aquilo e tal, mas eu deixo com que eles desenvolvam as suas vidas. O bom líder, ele lidera da mesma forma, dessa forma, e ele não cria um paternalismo, ele cria pessoas para viverem em maturidade. O verso 15 nos dá uma ideia disso, diz assim, verso 14, verso 15, a respeito de alguns assuntos eu escrevi a vocês com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça de Deus que me foi dada. Então ele fala, olha, eu tenho a graça de ser um servo de Deus, né? No caso, o apóstolo. Eu estou lembrando a vocês, escrevi a vocês, lembrando algumas coisas, né? Para que vocês não deem passos errados. Toda essa epístola de Paulo aos Romanos, Paulo escreveu para orientar, escreveu para relembrar como tratar irmãos, como viver a fé, que a nossa fé ela deve ser posta no Senhor e tal. E todos os ensinos que ele traz aqui nessa epístola é para lembrar aqueles irmãos. Ele fala, olha, vocês são bondosos, vocês têm conhecimento, vocês têm capacidade, mas eu só estou lembrando algumas coisas para que vocês não deem passos em falso. Ou seja, ele não era um paternalista, ele não queria que vivesse, mas também não soltava, não deixava a pessoa sozinha para se decepcionar e se machucar. Ele olhava e quando ele via alguma coisa que podia ou representava algum tipo de perigo, ele fazia o alerta, né? Então, nós como cristãos devemos ter a mesma postura, né? Nós devemos levar o evangelho às pessoas, ajudá-las a crescerem, não ficar sendo paternalista, criando pessoas dependentes de nós, mas ao mesmo tempo supervisionar, cuidar para que essas pessoas cresçam, desenvolvam, mas não tenham desvio no caráter cristão que estão desenvolvendo, né? É isso que o apóstolo Paulo está aqui
preocupado e nos ensinando a caminhar e a ter esse procedimento, ok? Aí no verso de número 16 diz assim: de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito. Então, o líder tem o dever de levar seus liderados à maturidade, né? A maturidade, e que saibam optar pelas coisas de Deus, buscando santidade. Então, todo homem, toda mulher que lidera alguma coisa, né, e que é um filho de Deus, ele tem que levar outras pessoas a entenderem isto. Nós somos filhos de Deus e precisamos ser homens e mulheres maduros, amadurecidos. Nós não podemos depender da experiência e da fé do outro, embora o outro seja importante para mim, embora o outro seja um exemplo para mim, mas eu tenho que viver as minhas experiências com Deus, eu tenho que ter a minha intimidade com Deus, eu tenho que crescer nesse relacionamento com Deus para poder encaminhar a minha vida e todas as coisas que eu faço na minha vida na direção, na dependência que Deus aponta para mim, ok? Então, era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, lá no verso de número 18, Paulo diz assim: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavras e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo aqui fala algo muito sério, né? Paulo está aqui dizendo que ele se abstinha de ficar falando de assuntos que não tinha conhecimento, né? Hoje a gente vê que todo mundo sabe de tudo, né? Todo mundo conhece tudo, todo mundo sabe tocar música, todo mundo sabe, todo mundo é construtor, todo mundo é advogado, todo mundo é pastor, todo mundo é pastora, todo mundo sabe tudo, né? E o apóstolo Paulo está falando: olha, eu não me atrevo a falar daquilo que eu não sei, daquilo que eu não conheço, né? Ele diz: eu falo de assuntos da minha experiência de vida junto a Deus, com o objetivo de influenciar os gentios a crerem e a obedecerem a Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é o seguinte, que nós devemos falar daquilo que nós temos experiência, daquilo que nós sabemos de fato. Tem muitas pessoas que ouvem tanta coisa, às vezes aberrações, e ficam ensinando aquelas coisas como se fossem verdade. O apóstolo Paulo fala: eu não me atrevo a falar de coisas que eu não sei. Eu falo da minha experiência de vida com Deus. E eu tenho procurado não falar também de assuntos que eu desconheço. Uma coisa que eu tenho aprendido nesses meus anos de ministério é que nós dependemos de Deus em todas as coisas. Isso eu posso falar com toda a segurança. Posso falar também que Deus nos supre em todas as nossas necessidades, até quando você não acha que não tem mais recurso algum. Deus move céu e terra para te suprir, né? Deus cura quando você não tem mais recursos. Deus cura você
Se for, estiver dentro do plano dele, ele vai curar porque ele é poderoso para isso. Deus te revela coisas que você desconhecia, não necessariamente que você tem o dom de revelação, mas Deus revela a você, né? Ele fala com você de todas as formas e acaba trazendo essa revelação poderosa sobre a tua vida. Então, a gente só pode falar daquilo que a gente experimenta, né? Eu já, quando eu era adolescente, estava pensando ainda em ser pastor. Eu me lembro que quando eu ouvia, eu frequentava uma igreja lá em São Paulo, eu tinha um pastor antigo, já bem idoso, um homem bastante experiente, e ele falava, eu falava, o pastor está velho. Se fosse eu no lugar dele, eu faria isso, faria aquilo outro, tomava essa decisão, tomava aquela decisão, eu queria ver se a coisa ia dar certo, não é? Aí depois de um tempo eu fui para o seminário. Quando eu terminei meu seminário, eu tinha resposta para tudo, né? Ok, tinha resposta para tudo, é isso, eu faço aquilo eu faço isso, tal, vai estar tudo certo. Aí eu comecei a pastorear, né? Primeiro dia que eu fui pastorear, que eu assumi o pastorado, eu subi no púlpito, eu olhei aquele povo olhando para mim, e eu disse, e agora, Deus, o que eu faço? Foi o momento que eu percebi que a teoria é muito diferente da prática. Então eu tenho que falar daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho experiência, da minha verdade de vida com Deus, da minha luta, das minhas inquietações, das minhas inseguranças, mas também das minhas vitórias, das minhas conquistas, daquilo que Deus me leva a fazer. Então, queridos, nós precisamos aprender a não ficar falando do ministério do outro, não atacando o ministério do outro, não atacar a vida do outro. A gente tem que falar daquilo que a gente conhece. Muitas vezes a gente vê pessoas maldosamente falando e criticando, minando o ministério de outras pessoas e a vida de outras pessoas. Só que ele não sabe o que aquela pessoa enfrenta, o que aquela pessoa passa, quais são as coisas que envolvem o seu ministério, a sua vida, quais são as barreiras, quais são as limitações pessoais, as limitações familiares e tudo mais. E às vezes aquele irmão é tão fiel, mais fiel do que eu, que penso que sou fiel, né? Então nós temos que entender, vamos falar daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente conhece, da experiência de vida que temos. Deixa a experiência de vida do outro com o outro, ele vai trazer ensino sobre a sua vida, você traz sobre a sua vida, porque Deus dá experiência para você e para ele, e tanto eu quanto o outro, nós podemos ensinar, porque é o mesmo Deus que nos transmite a verdade de vida e de caminhada que temos. Então vamos respeitar. Daí o apóstolo Paulo está falando isso, olha, eu não me atrevo a falar de coisas que eu não conheço, que eu não vivi, que eu não experimentei. É isso que Paulo está falando, que nós aprendamos com o apóstolo Paulo. Não vamos ficar tecendo comentários sobre coisas, né? Sobre possibilidades que nós nem sabemos quais são essas coisas e quais são essas possibilidades. E o verso 19 diz assim, pelo poder de obedecer, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém a arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo toca num assunto, um outro assunto muito delicado, né? E ele fala que ele proclamou o Evangelho por onde ele passou. E por onde ele passou, Deus usava e eram praticados sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas, né? Sinais e maravilhas são operações extraordinárias e sobrenaturais de Deus
no âmbito das coisas naturais. Nós vivemos no mundo natural. Aí Deus capacita e usa um servo seu para fazer sinais e maravilhas, ou seja, coisas extraordinárias, ou seja, além do normal, né? E sobrenatural, né? Além daquilo que é natural, para que, né, estas ações, né, estes sinais, esses prodígios, eles tinham o objetivo de autenticar a mensagem que o servo de Deus estava levando. Eles falavam, eles proclamavam, e Deus, por meio de prodígios e sinais, autenticava essa mensagem. Isto servia então para autenticar a mensagem em nome de Deus por meio do Espírito Santo. Ok? Muito bem. Os sinais e maravilhas não ficaram restritos aos tempos bíblicos. Ele se estende até os dias atuais, com o mesmo objetivo, não é? O objetivo de autenticar, de colocar garantia na mensagem que está sendo trazida em nome de Deus. Os milagres, os milagres não têm o objetivo de criar um espetáculo, né? Apenas aqueles que buscam a própria glória é que transformam os sinais e maravilhas em show, né? Tem gente que cria um show, né? Fica fazendo, esperando. Não, a coisa acontece naturalmente, de acordo com aquilo que Deus quer e no momento que Deus quer. E eu digo mais, sinais e maravilhas, eles não estão sujeitos à vontade do homem, eles estão sujeitos à vontade de Deus. Eles acontecem na hora que Deus quer, na hora que eu quero, né? Deus pode me usar para curar pessoas na hora que Ele quiser, não é na hora que eu quero, porque senão, né, eu ia tirar, porque eu não posso ver uma pessoa doente, né? Eu fico consternado. Se fosse assim, se Deus, eu tivesse o dom de cura e curasse a hora que eu quisesse, eu ia tirar emprego de muito médico, porque eu ia sair curando todo mundo, porque eu não posso ver gente doente. Então, acontece no momento que Deus quer, como Deus quer, com quem e a quem Deus quer. Então, sinais e maravilhas, eles não ficaram presos no passado. Mas nós vemos pessoas hoje que não aceitam, né, sinais e maravilhas, né? Não aceita milagres, não aceita muita coisa que está na Bíblia, infelizmente, né? Mas sinais e maravilhas faz parte da caminhada do povo de Deus, mas não acontece quando o povo de Deus quer, acontece quando Deus quer, né? Essa é a grande diferença. Muito bem, Paulo queria pregar a essência do Evangelho, né? E o que esses sinais e maravilhas eram para confirmar essa essência do Evangelho. E qual é a essência do Evangelho? Jesus, quando questionado, ele resumiu, né, qual é o grande, maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a esse? Amar o próximo como a nós mesmos. Então, tudo depende disso: amar a Deus e amar o próximo, amar a Deus e amar o próximo. Se eu amar a Deus e amar o meu próximo, todas as outras regras, todas as outras normas, todas as outras coisas serão obedecidas. Por quê? Porque Deus está acima de tudo e o meu próximo está logo em seguida. Então, eu estarei caminhando e vencendo em nome de Jesus. Essência do Evangelho. Muito bem. O verso de número 20 diz assim: sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Esta é uma outra questão bastante importante nesse escrito de Paulo. Ele fala que ele buscava pregar o Evangelho onde ainda não havia conhecimento do Evangelho, né?
Ou seja, ele procurava lugares que precisavam vir, que não tinha gente ali, que não tinham pregadores, que não tinham ministradores ali. Hoje, nós vemos uma igreja praticamente ao lado da outra. Às vezes, eu já vi igreja com a parede colada. Às vezes, parede, né, uma no lado da rua, uma de frente para a outra. Né? Deus sabe, não estou querendo julgar aqui, mas eu entendo que uma situação desnecessária, né? Nós vemos outros lugares que não tem nem igreja. Às vezes, no mesmo bairro, um bairro grande, tem 2, 3 igrejas na mesma rua. Nas demais ruas do bairro, né? Um bairro enorme, populoso, só tem aquelas 2, 3 igrejas na mesma rua. As outras não tem. Então, seria mais racional termos, né, um em cada... um no início, no meio, outro no final, para que atingisse tudo, mas não, tudo no mesmo lugar. Deus sabe as coisas, né? Mas, racionalmente falando, não é uma coisa muito sábia a fazer. E Paulo está falando, olha, eu não quero ser achado edificando no fundamento alheio, ou seja, eu não quero construir uma casa em cima do alicerce que outro construiu. Por quê? Porque eu posso fazer coisa boa, mas o alicerce, eu não sei qual é o alicerce. Então eu tenho que começar lá do alicerce para fazer a coisa subir, né? Porque aí ele vai saber exatamente o que está sendo construído. Ok. Nós vemos que crentes pregando a palavra a outros crentes, a busca de levar o outro crente para a sua igreja. Esse é um absurdo, né? O apóstolo Paulo chama isso em outro texto de proselitismo, né? Gente quer levar gente que já é crente, né? Como diz, né? Tinha um ditado antigo que na minha época de jovem, né? A gente fala muito de pescar no aquário, né? Pescar no aquário alheio. É fácil pescar no aquário, difícil é você ir no mar pescar, né? Então tem gente que gosta de pescar, né? Tem gente que é especialista em pescar no aquário alheio, né? Não tem medo de enfrentar o mar, então vai pescar no aquário, né? Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de situação, porque o apóstolo Paulo nos ensina, e ele aqui tem uma autoridade tremenda, porque ele foi pregar, ele foi o homem que levou o evangelho para todo mundo antigo. Todo mundo antigo conheceu o evangelho por causa de Paulo. Paulo ia por tudo quanto é lugar. Ele não parava, ele ia aqui, para ali, para tudo. Por quê? Porque ele tinha essa visão, né? Paulo então nos deixa uma direção. O evangelho deve ser levado a quem ainda não ouviu. Quem já ouviu teve a oportunidade de decidir se quer ou não, já ouviu. Eu tenho que procurar quem ainda não ouviu, ou quem ouviu de forma insuficiente, né? E aí levar e pregar o evangelho a essa pessoa de maneira consciente e consistente. Bom, concluindo, nós precisamos pregar o evangelho, sendo necessário. Deus, através do seu Espírito, irá nos capacitar a fazer prodígios e sinais, né? Sinais e maravilhas, para autenticar a mensagem. Não estou dizendo que vai acontecer todo dia, toda hora, mas se necessário for, Deus vai fazer a coisa acontecer para que isso aconteça. Há necessidade de reconhecer aquilo que Deus tem feito na vida de outras pessoas, né? E respeitar. Deus não age só em mim e por meu intermédio. Deus também age por você e por seu intermédio. Eu tenho que respeitar você. Você tem que me respeitar. Nós somos filhos do mesmo Pai. Podemos estar num grau de desenvolvimento e maturidade diferente. Podemos? Podemos. Mas isso é normal, né? Graus de desenvolvimento diferentes, né? Mas isso nos deve olhar para o mesmo caminho, para o mesmo objetivo, e sermos cooperadores, um com o outro.
Então nós temos que reconhecer aquilo que Deus feito na vida das outras pessoas. Nós temos que nos aconselhar mutuamente. Eu preciso ouvir você e você precisa me ouvir. E respeitar a liberdade que Deus dá às pessoas. Deus nos dá liberdade. Agora, devemos sempre, em todo o tempo, ajudar pessoas a chegarem à maturidade. Não é viver na minha dependência, não é viver debaixo de um ditame, faz isso, faz aquilo, não é isso. Mas levar a pessoa a saber tomar decisões sábias, ele na presença de Deus, para que ele cresça, ele se desenvolva e ele possa ser um abençoado e um abençoador em todo o tempo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que esse estudo de hoje te leve a entender e a desenvolver um pouco mais a sua vida cristã diante de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer por podermos estar na tua casa, por podermos, Pai, estudar a tua palavra. Obrigado pelo nosso irmão apóstolo Paulo, que tanto fez, que tanto realizou de acordo com a direção que o Senhor deu na vida dele. Que o Senhor nos ajude, Pai, a andarmos da mesma forma em dependência e na direção que o Senhor aponta, para que nós consigamos abençoar vidas e resgatá-las, orientá-las e levá-las a um crescimento amadurecido. O Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira, se assim Deus nos permitir.